Hoje nossa aula é muito especial, que vamos falar todas as dicas sobre tesouras. Como escolher a tesoura para você comprar, como que você pode estar afiando, se é que pode estar afiando a tesoura em casa. Então, ó, trouxe quase todas. Gente, não estão nem todas as tesouras aqui. Trouxe uma dica para ninguém mexer na sua tesoura também. Muita coisa. Eu tô organizando minhas tesourinhas aqui, porque hoje a aula é muito especial. Que eu sei que sempre há um pouquinho de dúvida, porque a questão não é só aquela coisa que a gente sempre tá falando, ai, tem que ter uma tesoura só para tecido, outra só para manta, outra só para o papel, não é só isso não. Então a gente vai conhecer, tá? Vou explicar para vocês o tipo de fabricação que isso influencia na hora de você comprar a sua tesoura, porque a gente às vezes é meio mal informada, né? A gente não tá sabendo direito, ou vai pelo preço, ou vai pela beleza. Ai, a gente adora, né? Uma tesoura cor-de-rosa, uma tesoura com florzinha, essa aqui é uma tesoura escolar, não é verdade? E a gente vai por esse caminho, e às vezes não é o caminho certo, ok? Então, deixa eu me apresentar, quem tá chegando agora, aqui no meu Instagram, ou se for ver esse vídeo depois lá no YouTube, eu sou Luciene Ferretti, do nosso ateliê Luciene Ferretti, e aqui no Instagram, Luciene Ferretti Ateliê. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Toda segunda-feira temos aula, isso mesmo, temos aula sobre empreendedorismo criativo, organização do ateliê, sobre materiais. Vou trazer aqui também resenha, e muito em breve eu vou fazer resenha de alguns produtos, e eu vou trazer aqui para vocês também, então tem bastante coisa legal. Então é o seguinte, trouxe várias tesouras aqui para vocês terem ideia de como são as tesouras. A primeira coisa que a gente tem que entender é o método de fabricação, que isso vai diferenciar no preço, mas também no seu trabalho, porque às vezes vamos pelo preço e logo você tem que substituir a sua tesoura. E como eu falei, assim como a máquina de costura, eu já coloquei dica ontem, aqui acho que foi ontem ou sábado, que eu coloquei sobre o ferro de passar. Tem coisas que não dá para não ter. Não tem como você não ter um ferro de passar e fazer costura criativa. Não dá, né? É uma coisa inviável, porque o ferro você tem que usar antes de preparar o tecido, para preparar o tecido para o corte. E muitas vezes, né, que nem eu que preparo os tecidos, lavo tudo direitinho, que a gente vai falar sobre cuidar dos tecidos também, você passa para poder estar armazenando, e mesmo depois que você está tirando ali que está armazenado, muitas vezes ele está dobradinho e fez um vinco, daí você precisa passar esse tecido. Durante o projeto que você está costurando, precisa abrir uma costura, assentar uma costura, não é verdade? E depois também, para finalizar daquele toque todo especial, entregar a peça impecável para o cliente também. Então, tesoura é outra coisa que a gente não tem como fugir. E logo que você começa na costura criativa, você não precisa estar investindo na tesoura mais top, aquela que é mais cara, aquela que você vai estar cortando tudo, porque geralmente quem está começando na costura criativa e ainda não está sabendo por onde vai caminhar, não tem certeza ainda, não tem por que estar investindo uma série de tesouras. Muito pelo contrário, você pode ter, essa aqui é até da minha filha, eu coloquei aqui uma fitinha, você pode ter uma escolar para você cortar o papel, tá? Que você vai utilizar para cortar papel. E é só isso mesmo que dá para fazer com essa tesoura escolar, cortar papel. E tem determinado papel, ela nem aguenta cortar. E uma tesoura de uso geral. Fala, nossa, você não vai indicar agora uma para tecido? Gente, mas a gente não sabe a condição da pessoa. Às vezes a pessoa não tem condição agora, mesmo sendo baratinho, de investir em duas tesouras. Uma para tecido e uma de uso geral. Então, para quem tá começando, ainda não sabe nem se vai continuar na costura criativa, nem sei se é isso mesmo que eu quero. Eu quero começar a caminhar e ver se realmente é essa minha paixão, minha missão de vida. Então, a pessoa pega uma tesoura de uso geral, que pode ser uma tesoura dessa aqui. E com essa ela vai fazer tudo. Aí, ela fala, ah, sim, vou continuar na costura criativa, sim. Então, essa que ela começou a cortar tecido e papel, fica para uso geral. E aí, ela vai investir em uma tesoura para tecido. E o que é que diferencia uma tesoura da outra? O que é importante você atentar para a tesoura de tecido? Vamos falar primeiro da de tecido? Primeira coisa é saber como que ela foi fabricada. Tem uma forma de fabricação que chama estampa, né? Ou fala que a tesoura é estampada, né? O tipo, não é que ela vem com desenhinhos, nem vem com figurinhas, nada disso. A gente gosta, né, de uma coisinha bonitinha, né? Tem tesoura de oncinha, de zebrinha, de florzinha, e muitas vezes você vai por esse caminho da beleza só. Mas a questão da
tesoura estampada, como que eu tô falando assim, não é estampa de camiseta nem nada, o que que acontece? Ela é fabricada em larga escala. O material dela é um material mais fino, ou seja, essa tesoura aqui é uma tesoura que foi feita, né, nessa condição, que chama tesoura estampada. Ela tem um ribite que une essas duas partes, e você observa que aqui, ó, aqui é um material e aqui é outro material. Ela não é inteiriça com o mesmo material. Então, o metal dela é um metal mais fino e ele faz o corte naquelas máquinas de corte em grande escala. Então, a máquina vem e corta várias lâminas dessa. E o que que acontece? Quando você observa a tesoura de frente assim, com o tempo, ela tem um molejo entre uma lâmina e outra. Ela fica... Quando você vê com o tempo, ela faz ela dança, tá? Ela tem um movimento, porque ela é presa por um rebite e ela não é inteiriça. É uma tesoura do material mais fino, por isso que ela é mais barata. Você encontra tesouras por R$16, R$19, R$22. Essas tesouras que hoje, né, a maioria de nós usamos para o uso geral. O que é uso geral? Vai cortar manta, vai cortar um molde, vai cortar o sintético, vai cortar tudo. Apesar que quem pode, tudo bem, tenha uma para cada material. Então, essa tesoura estampada, que eu tenho mais de uma aqui, ó, olha essa aqui como é que tá vendo? Tá aqui porque ela machuca a minha mão. Eu achei que seria, na época, uma tesoura excelente para cortar tecido e não é. E não é só isso, não. Ela já, ó, tá vendo o serrilhado dela aqui? Tá toda serrilhada? Ela mastiga o tecido. Gente, eu garro um ódio dessa coisa. Quando você começa a cortar o tecido e na hora que chega aqui que você quer o corte aqui, né? Aqui. Apesar que outra dica pra você. Nunca, quando você tá cortando o tecido, você faz isso, ó. Tá? Você só vai fazer isso na hora que você for guardar e terminou de usar. Você vai fazer o quê? Você tem que cortar o tecido aqui, parou. Volta, parou. Então, o tecido, ele vai entrar até aqui embaixo, né? E você vai e não fecha aqui. Por quê? Para você preservar a ponta aqui, esse corte da ponta, ele vai durar bastante. Justamente que você pode fazer já com essa tesoura mesmo, os piques. Eu faço muito com a minha tesoura forjada, que a gente já vai falar sobre a forjada. Então, esse piquezinho, essa ponta aqui, quando você corta o seu tecido e não chega até o final, você tá preservando o corte da ponta dela aqui. E essa tesoura, que eu achei, nossa, que top, essa tesoura grande, ela tem essa borracha aqui, né, vai ter uma boa anatomia para minha mão, mas o que que acontece? Pelo contrário, estava machucando a minha mão, formando calo, era o que eu tinha na época. Então, enchi aqui de fita crepe para não machucar minha mão, e eu comecei a observar o quê? Que ela mastiga o tecido, mesmo sem eu estar cortando outro material, que eu comprei essa para tecido, ela mastigava. Levei para afiar, um pouquinho de tempo ela ficou legal e depois já estava ruim de novo. Por isso que é tão importante manter o corte. Por isso que é tão importante ter uma só para tecido, que você não vai emprestar nem para sua mamãe, não vai emprestar para ninguém, muito menos para o maridão. É a tesoura sua de tecido. Então depois eu vou dar uma dica de como você vai preservar a sua tesoura aí no seu ateliê. Então, é a tesoura que você não vai emprestar pra ninguém. E essa tesoura aqui eu praticamente agora não uso mais. Ela é uma tesoura que me irrita, que eu tenho vontade de tacar ela na parede, justamente por isso. Tem coisa mais chata. Você tá cortando e começa a mastigar aqui, nossa, é uma coisa super irritante. Então, a tesoura estampada é uma forma do quê? De fabricação, não é que ela tem desenho não, tá? É um formato, um modelo, uma forma de fabricação. Chama estampada porque ela é cortada em grande escala, naquelas máquinas muito grandes, por isso que é barato. Porque o material dela é fino, tá? É um metal mais fino, mais leve, corta muitas de uma vez. E ela, com o tempo, tem esse molejo que eu falei. Tá a lâmina lá, e com o tempo, essa lâmina, ela dá uma dançadinha, sabe? Você já observou isso? Que ela tem uma dançadinha? Então, essa aqui é uma forma de... A estampada é uma forma de fabricação, que você vai ver que são as tesouras mais baratas, e que ela não é inteiriça, como eu falei. Ela só é feita a lâmina, tá? Só a lâmina. O cabo dela pode ser um outro material, um outro metal, pode ser plástico, tá? Ela não é inteiriça. E você vai começar a observar isso. E com o tempo, você vai ver que como vai passando o tempo, isso aqui dela sai de nível, de ângulo.
e o corte dela vai ficando ruim. Mesmo uma tesoura barata, você pode preservar do jeito que eu estou falando para você. Destinar ela só para o tecido e na hora de você cortar, não chegar até o final, tá? Não chegar até o final. Isso é muito importante. A outra tesoura, né, que a gente fala que é conhecida como tesoura cortada, é uma outra forma de fabricação, tesoura cortada. Tem a estampada e tem a cortada. Ai, mas por que a cortada? Porque o corte dela é a laser. A chapa de metal dela é uma chapa que é maior, ou seja, maior não, desculpa, de espessura maior, então ela é mais grossa e é mais resistente. O corte dela é a laser, então o corte dela é 1 a 1, e ela também pode ser mista, ou seja, ela ter o cabo dela de outro material e pode ser inteira também. Já é uma tesoura um pouco mais resistente, de mais qualidade, que ela tem esse tipo de fabricação, do corte dela ser a laser. Olha como é importante a gente saber. Um outro aqui que eu coloquei, né, que é a mista, mas a gente tem a forjada. Cadê minha forjada? Gente, sério, ela tá até com umas manchinhas aqui e eu tirei o plastiquinho dela para você observar. Tá? Ela tem um plástico protetor aqui, que para proteger só a minha mão para não ficar no metal. Mas o que é a forjada? Ela é feita com material bem mais grosso, de maior qualidade, um metal de qualidade, e ela é inteira, tá? Ela dá aqui o cabo todo inteiro do mesmo material. Ela não tem esse jogo que vai mexer. E já aconteceu, olha, fiz uma maldade. Já cortei manta com essa aqui, ela não perde o fio. Essa aqui é da marca Zaki, eu comprei já tem uns 2 ou 3 anos na Mega. Eu lembro que eu perguntei pra vendedora, eu falei assim, eu quero uma tesoura top, que ela não perde o fio. Ela falou, é essa aqui. E ó, eu tirei aqui, ó, ela é toda metal, ó. Daqui já vem o metal, ela é toda metal. Esse plástico aqui só está para proteger a minha mão, tá? E uma coisa que você tem que observar, que nem a forjada, você vai observar que o preço dela é maior. Geralmente, as tesouras de alfaiate, olha, passa dos 50, tá? Vai passando dos 50. Essa aqui também é uma, tá vendo? Que parece que é forjada, mas é mista. Você tá vendo? Essa aqui vocês encontram muito na cor dourada, cobre, bonita, né? Não tô falando todas, mas essa aqui é forjada e também é de outro tipo, né? Como se diz, a estampada. É duas coisas. Por quê? Você olha aqui, você pode, não sei se dá pra ver, mas a lâmina, ó, a lâmina dela vem até aqui, ó, tá vendo? E depois vem o cabo. Então, olha aqui, ela é mista, essa tesoura. Ela é forjada a lâmina, daí a lâmina aqui, ó, para a lâmina aqui e depois colocou o cabo. Linda, né? Tem umas que são douradas, cor de cobre, maravilhosa, todo mundo quer, mas já também não é uma que é inteiriça. Ótima tesoura, desde que você preserve o fio dela. O que mais que temos aqui? Temos a tesourinha, que todo mundo, a maioria agora já tem, que é de remate, né? A remate, essa aqui, tem um outro desse aqui, tá? Que é aquela que a gente gosta de deixar ali do ladinho da máquina de costura e você ter o hábito, o costume de estar fazendo o quê? Limpando a sua peça. Limpando. Esse aqui também não é uma coisa que você deve estar aí cortando todo tipo de material. Ah, um pedacinho de papel. Ah, um pedacinho disso. Ah, um fiozinho de cabelo. Entendeu? Não é. Também perde o fio. E esqueci de falar, tão importante quanto saber do material que é formada, que foi fabricada a sua tesoura, que você sabe agora que a diferença de preço é se ela foi uma tesoura da fabricação estampada, cortada, mista ou forjada, sendo que a estampada é mais barata, a mista intermediário, a de laser é um precinho também que já tá ali pertinho da mista, não é tão caro, e a forjada é a mais cara que tem. Aquelas que é de alfaiate mesmo, são pesadas. E essas tesouras é para serem usadas aqui, ó, em cima de uma base, de uma superfície reta. Não precisa ser a base de corte, mas uma superfície reta. E a própria para-tecido, ela tem o quê? Um ângulo reto aqui. Então, você observa, se na hora que você, não sei, dá pra ver aí, ó, não sei se dá pra ver. Na hora que você apoia na sua mesa, ela tem que ficar reta.
Por quê? Na hora de você cortar o tecido, levantar o mínimo possível. Quando você levanta a tesoura e tá cortando o tecido, que nem ela tem que estar assim, né? Correndo retinha na mesa. Quando você levanta o tecido, se estão principalmente em 2 camadas, ou você pode ter colocado a linha, tá cortando em cima da linha. A tendência é deslocar, principalmente se esse tecido tá 2, 3, 4 camadas. Então, a tendência dele é deslocar e ficar torto. Então, procure sempre cortar apoiado. Deixa eu mostrar aqui pra você. Apoiada, tá vendo? Ó, retinha e apoiado. E não chegar assim, ó. Não faça assim, até o fim. Tá vendo? Não ó, essa aqui, ó como ela tá com problema. Ela nem fecha aqui o pique dela. Vamos pegar a minha forjada aqui, que eu sou apaixonada na minha. Então, você não faça assim, ó, até o final na sua tesoura. Quando você tá cortando o tecido, você vai, chegou aqui, para. Chegou aqui, para. Na hora que terminou, fecha a sua tesoura e guarda. Isso preserva a pontinha. Então, é muito importante verificar se ela é reta aqui. E a gente vai comprando tesoura, né? Comprando tesoura. Essa aqui é uma tesoura que eu uso para cortar papel, termocolante, uso bastante para termocolante. Não serve para tecido. Ela não tem o ângulo reto. Ó, eu apoio aqui, eu não consigo cortar. E se eu colocar aqui, ó, a parte, ó, não tem como, tá? Não tem como. Então, ó, essa aqui não serve para cortar tecido, porque ela não tem o ângulo correto. Uma outra coisa que você tem que ver é a questão da anatomia, porque não adianta você ter a melhor tesoura de alfaiate, a mais pesada, que tem o melhor corte, e não for de acordo com a anatomia da sua mão. Você tem uma mão delicada. Ah, existe tesoura para canhoto também, viu? Tem tesouras especiais para quem é canhoto, para facilitar o trabalho. Então, não adianta você ter uma tesoura pesada, forjada, de alfaiate, top da top, que corta, nossa, maravilhosamente bem, muitas camadas de tecido, mas você vai ficar cansada. Ela não é adequada para sua mão, né? Como que chama? Ergonomia dela, né? Então, você tem que pensar nisso. Se anatomicamente ela é para sua mão. Porque o que aconteceu com essa? Eu achei que era ótima, me encheu a mão de calo. Nossa, machucou. Ai, agarrei ódio dessa tesoura que mastiga. Então, ela machucou todinha a minha mão. Você tem que observar esses detalhes também. Não pensar, ah, é lindo, né? Ter tesoura linda, né? É uma gracinha. Mas ela é adequada para o corte de tecido? Ela tem um ângulo reto, ela é reta na parte de baixo? E a anatomia da sua mão? Ela é suficiente para você? Então você não pode, então toda a tesoura mais cara é a tesoura melhor. Não é. Então você conhecendo esses detalhes, quando você comprar, observar, e não tenha vergonha, viu? De olhar, pede lá pro vendedor, olha se há emenda, olha se ela é inteira, observa se ela está certinha, cortando certinha no ângulo, o peso dela e a anatomia na sua mão, porque você vai cortar bastante tecido. Tá certo, tem o cortador circular, mas a gente usa tesoura. O cortador circular ainda não substituiu a tesoura. A tesoura é nossa queridinha, não tem jeito. Agora vamos falar sobre afiar essas tesouras. Depois eu vou falar das outras menorzinhas, das outras tesouras, e da de escalope e a de picotar. Sobre afiar a tesoura. Gente, em casa, você pode quebrar um galho. Sabe na hora que você tá cortando e a abençoada fica ali, não corta, tá mastigando? Você vai quebrar um galho, tá? Sabendo que provavelmente você que fez perder o fio da sua tesoura. Você tem que estar de olho nisso também, né? A gente começar a prestar atenção nisso, trazer a responsabilidade pra gente. Mas tudo bem. Vamos lá que você tá com a tesoura lá que não tá legal, não tá cortando direito. O que que você tem que fazer? O ideal é você levar num profissional, num amolador de tesoura, aquele de alicate, tudo direitinho, e pedir lá para ele amolar suas tesouras. Você pode fazer isso, sabendo que nunca, jamais ela vai ficar como original. Por mais que a pessoa seja um expert, ela fica com bom fio, mas ela vai perder de novo. Ela não fica mais como original. O que que você pode fazer aí na sua casa que pode facilitar? Gente, não é coisa que é para você fazer sempre. É coisa que é para você fazer de vez em quando. Uma das coisas que você pode fazer é pegar a sua tesoura, essa parte que está... outra tesoura, né? Essa marca que está pra cima, ela não tem uma marca pra cima? Abre ela, a perninha dela aqui, e onde está a marca dela está pra cima, você pega... Eu não vou pegar a minha preferida, né? E você vem e faz assim. Nem vou fazer que eu morro de arrepio. E faz assim.
Isso é uma dica que eu vi uma pessoa, acho que é Lu Jamper, o nome dela, Lamper. É uma professora maravilhosa aqui na internet. Eu vi no canal há muito tempo, no canal dela, ela fazendo assim. É uma forma de fazer que ela falou que dá super certo e na hora você já consegue cortar o tecido. Eu acho um pouco arriscado, porque se você não manter o movimento correto, a tendência é você estragar as duas tesouras. Se num movimento desse você dá uma paradinha assim, você pode fazer um dentinho nas duas tesouras. Isso tem que ter habilidade. Uma outra coisa que dá pra fazer é no copo. Você põe no copo de vidro ou num vidro de palmito, alguma coisa, e você dá uma puxadinha. Você dá uma puxadinha e você põe na boca do vidro, como se fosse aqui, ó, e dá uma puxadinha. Dá uma ajuda também. Você ter uma lixa de... aquela mais fina, eu acho que é lixa de madeira, d'água que fala, né? A mais fininha, você cortar a lixa. E papel alumínio. Sabe esse papel alumínio que a gente usa pra fazer assados em casa? Dobra, dobra, dobra ele, amassa, amassa ele, deixa ele bem amassadinho e faz uns cortes e vai cortando. Vai resolver o problema? Momentaneamente. Momentaneamente vai resolver. Você corre o risco de fazer no vidro e na tesoura e piorar a situação. Tem que ter muita habilidade. Agora, na lixa fininha e no papel alumínio, já não precisa de habilidade, porque você tá cortando, lembrando de não chegar até o final, você vai cortando. A não ser que você já, muitas vezes, já cortou até o final, já perdeu o fio no final também, e você corta inteiro o papel alumínio. Mas não pegar o papel alumínio, ele novinho, do jeito que ele tá. Você pega um pedaço de papel alumínio, esse que você usa, o papel alumínio de cozinha, amassa, tá? Faz uma bolinha dele amassadinho e corta com a tesoura, vai cortando. É o que eu falei, na hora que você tá ali trabalhando, vai dar um alívio, vai ajudar, certo? Mas depois você vai levar no profissional, não vai resolver o problema. E no profissional vai melhorar muito, por bastante tempo, mas ela vai voltar a dar problema, porque ela não volta mais o fio original. Por isso que é tão importante a gente tomar os cuidados de você não deixar outra pessoa pegar. Eu trouxe uma dica aqui pra você que você pode fazer com a sua tesoura. Você pode pôr um cadeado, tá? Você põe um cadeado na sua tesoura de tecido e eu quero ver alguém usar a sua tesoura. Daí você põe um cadeado, tira a chave, põe a chave dentro do seu pescoço, tá? Num colar assim, e leva embora pra ninguém mais usar. Isso aqui é uma dica pra ninguém mexer na sua tesoura. Mas assim, gente, tesoura de tecido é tesoura de tecido, certo? Se não você faz isso aqui, gente, é brincadeira, mas quem quiser pode fazer. Uma outra coisa que você pode fazer para diferenciar as suas tesouras, você fala assim, as minhas são todas pretas. Pega uma fitinha de cetim, pega uma fitinha de cetim e coloca na de tecido a cor azul, tá? Daí na vermelha que você usa pra fitinha, uma fitinha vermelha, né, que você usa pra manta. A outra de uso geral, você põe verde. Daí você vai saber que cada tesoura é pra uma coisa. Mas isso, meus amores, ó, tranca o ateliê, ó, menina. Ou você tranca o ateliê, ou você faz isso aqui, amiga, ó. Você põe um cadeado, tá, na sua tesoura. Eu quero ver quem é que vai... Eles podem pegar, mas eles não vão conseguir abrir a sua tesoura, porque a chave vai estar... Não vai perder a chave, hein? Só não perde a chave, porque senão você não consegue mais abrir sua tesoura. Eu tenho um suporte aqui, ó, de linha, tá? Tem um suporte de linha, que nessa parte aqui, numa parte deles, eu coloco aqui, ou nessa aqui de baixo, eu coloco minhas tesouras. E você pode já colocar a identificação de cada tesoura para que é. Esse investimento você não precisa fazer logo de cara que você tá começando a costura criativa, mas não tem jeito. Com o tempo, gente, você vai em feira de artesanato, você compra tesoura, você vai no evento, você compra tesoura, você vai no armarinho, você vem em promoção, você compra tesoura. A gente é assim, a gente gosta de tesoura. A gente gosta que nem a tesoura pro ateliê é que nem sapato para muitas mulheres, né? Tem mulher que adora sapato, compra um monte. Então, é esses cuidados que você tem que ter. A questão de amolar, você pode fazer essas coisinhas que eu estou falando, mas não é um hábito, é uma coisa corriqueira. Corriqueira não, né? Corriqueira é sempre. É uma coisa de emergência, de urgência, que você vai fazer ali pra você terminar, às vezes, de
um projeto, que você não pode estar saindo da tua casa, esperar, às vezes tem que pegar só no outro dia a sua tesoura, você não tem uma reserva. Por isso que às vezes é bom a gente ter uma reserva também, não é? É importante, justamente por causa disso. Então a gente estava falando, já falamos das nossas tesouras grandes aqui, já ensinei para vocês como que coloca um cadeado na tesoura, falamos do tipo de fabricação da tesoura, como você conservar a sua tesoura, e agora, como eu falei para vocês, tem essa tesoura aqui, que eu demorei pra ter isso aqui, gente, eu demorei, não tive logo, não é baratinho, mas eu não tinha esse tipo de tesourinha, que é a tesourinha de arremate, que é bom você ter ali do lado da máquina de costura. Já vi pessoas que amarram eles, ou amarra na máquina de costura pra não perder, coloca uma fita bem comprida e deixa lá na máquina de costura, outros colocam imã, tá? Colocam um imã pra ele ficar preso também, alguma coisa que pendure, que fique preso no lugar, de fácil acesso, porque é uma peça pequena e às vezes a gente acaba perdendo, mas ajuda bastante, inclusive para dar pique. Eu dou muito pique com a minha tesoura aqui, tá? Às vezes eu uso essa ponta dela aqui, lembra que o corte você não chega no final, mas essa pontinha dela aqui para dar um pique é porque essa tesoura é muito especial. Eu não sei se no universo da arte tem, que é essa aqui Zac, a minha Zac é a Zac 9, ela é maravilhosa, eu tenho assim, ela não perde o fio, ela é muito gostosa de usar, de manusear e não perder o fio. Olha aqui, a danada aqui da Lucene já cortou outro material, mas ela é maravilhosa, eu não sei se tem no universo, mas ela tem muita tesoura no universo da arte. Então bora lá? Essa aqui, tesourinha de precisão, que eu tenho essa, eu tenho uma outra rosinha, pera só um pouquinho, deixa eu ver se tá dentro da minha máquina de costura. Olha aqui, essa tesourinha de precisão, tá? Também é muito legal pra você ter. Tem umas delas que tem, ela é curva aqui na pontinha, justamente para ela não pegar o tecido de baixo quando você tá cortando. Ela também serve para você cortar as linhas, mas sabe quando você tem aplicação pequenininha, de olhinho, detalhes pequenininhos? Por isso que ela chama tesoura de precisão. Essa é a mesma coisa, essa bonitinha aqui. Teve uma pessoa lá no meu Instagram que entrou em contato comigo que falou que nunca tinha visto esse tipo de tesourinha. Também é maravilhosa. Tem uma que tem um passarinho aqui, também maravilhosa para esses pequenos detalhes que você precisa cortar com precisão. Eu usei muito, né, quando eu trabalhava na Tech Label, a questão do termocolante para fazer boquinha, fazer aqueles detalhes miudinhos. A gente usa muito tesourinha de precisão, sou apaixonada pelas minhas. Que mais que eu tenho que mostrar? Falei da de papel. Ah, essa aqui. Tesoura de picotar, tem promoção lá no Universo da Arte também. Muito ótima, maravilhosa, que eu coloquei assim, gente, tesoura de picotar é necessidade ou é ostentação? Muita gente colocou que é ostentação, porque assim, ela é facilitador. A tesoura de picotar entra como facilitador. E eu tenho também a de escalope, que não substitui a de picotar, mas é muito legal para ter no ateliê, porque sabe quando você vai enviar uma tagzinha, uma cartinha, ela decora para cortar tecidinho. Você pode fazer um cartãozinho em tecido, fazer uma tag em tecido, e a de escalope vai fazer isso, tá? Ela tem as ondinhas, ó, são ondinhas, não é picote, certo? E ela faz uma decoração. Aí é ostentação, né? Mas para quem não vai fazer na gráfica a tag, no fim é uma economia muito legal, porque não é tão cara e você vai poder fazer vários cartõezinhos, tag, feltro. O pessoal do feltro usa bastante para você fazer um bom acabamento. Ela evita também que o tecido desfie, assim como de picotar. E a de picotar, que hoje em dia muitas têm no ateliê como necessidade, não é mais ostentação. Porque no lugar de você utilizar essa aqui para fazer o pique, na hora que você vai refilar a peça, você já refila com essa aqui, que também é chatinha para depois, ó, em casa, para você dar um fiozinho nela, dar uma afiadinha, sabe, melhorar o fio, é cortando a lixa aquela fininha, de lixa de madeira, mais fina que tem, você dá uns cortezinhos nela, não vai ficar 100%. Eu nem sei se tem amolador que amola esse tipo de tesoura, ainda não levei, mas é bom fazer. Olha, tenho várias Toque Cria. Essa aqui é da Toque Cria também, ó. Essa aqui, essa rosinha aqui foi o Renato que me deu, tem até hoje. Então, essa aqui facilita o nosso trabalho na questão na hora de refilar, nas curvas, para não precisar dar o pique. O tecido que tá desfiando, então os tecidos chatos que desfia, ela já vai ajudar também para a questão de amenizar
o desfiado do tecido. Então ela já não é mais ostentação, ela já é um facilitador. Você não precisa ter ela de cara, você pode fazer o trabalho do pique, tudo com a tesoura comum, com a tesoura, tá? Chama pique também essa aqui, né? Essa tesourinha aqui, pode fazer com ela tranquilamente, mas com o tempo é legal você ter uma dessa. Lembrando que não adianta comprar essa de picotar, nem essa de escalope, essa é só para papel. E é bom você ter essa ciência, porque essa aqui, ó, marca boa, da Mundial, tudo. Mas se você for cortar um tecido, ela não vai cortar, tá? Ela não vai cortar, ela mastiga e não corta. Se cortar é só quando ela tá novinha, muito pouco, não vai cortar. Essa aqui é, ó, já levei a de picotar, ficou ótima. Eu nunca levei, Maria Pequenina, a minha de picotar, não precisou ainda levar. Ai, que bom. Então tem gente que... Por isso que é bom você levar no profissional, sabe? Aí na sua cidade, antigamente, passava uma pessoa, ó, amolador, passava na nossa região para molar faca, tesoura. Eu tenho em casa um amolador de faca, mas eu já usei muito pouco nas minhas tesouras. Eu tomo muito cuidado em relação a isso. Tenho as de papel. Então, essas aqui é mais para papel. Ela não aguenta cortar muito. Se cortar feltro é pouca coisa, o tecido também. Porque às vezes você fala assim, ah, vou investir numa nessa. E ela tem vários formatos, vários desenhos. Tem o escalope, tem a zigue-zague, tem os outros decorativos, mas para o papel. Se você quiser utilizar só para fazer as suas tags, cartãozinho, pode comprar esse aqui. Agora, se você quiser utilizar para fazer os piques, os contornos da sua peça, aí vale a pena investir numa dessa aqui, deixar guardadinha só pra você, não deixar todo mundo usando. Porque eu não sei você, mas eu tenho uma tesoura de cozinha, pra abrir caixinha de leite, de abrir molho, essas coisas, tem a de cozinha. Então ela fica lá, não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente adora tesouras. Pra mim foi informado que não dá pra molar. Ah, não dá pra molar de picotar? Então, vai ver que deve ter alguém que amole, né, Gi? Alguém que faça esse tipo de trabalho. Agora, vamos falar sobre cortador circular? Um pouquinho, eu tô cheio de tesoura aqui em cima. Falar um pouquinho. Esse cortador circular aqui tá ainda na embalagem. Eu ganhei da Círculo, eu ganhei várias coisas da Círculo. Agradeço demais, Tiffany, que lá com o pessoal da Círculo que mandou pra mim um monte de material, tecido, tem marcador, tem um monte de coisa legal, descosturador lindo. E eu nem usei ainda, tá? Esse aqui também é meu xodó. Porque é o seguinte, eu comprei primeiro esse, da Tec. Só que quem me conhece há mais tempo sabe o que eu fiz com o meu cortador a primeira vez por falta de informação, né? Porque a pessoa achava lindo as professoras na internet cortando cortador. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Fica tudo certinho, preciso. Eu fiz agora a minha bolsa, essa aula que tá no canal, a Eco Bag, e na hora que eu fui refilar, eu refilei com cortador circular. Nossa, fica show. Lógico que você faz com a tesoura normalmente, né? Mas ficou bem fininho, bem simétrico, bem legalzinho. Mas o que eu fiz? Cortador circular não existe sem a base de corte. Não dá. Se você investe nesse, você tem que investir na base de corte e na régua de patchwork. Por quê? A régua escolar, ela não tem uma espessura adequada para você usar o cortador circular e pode acontecer um acidente sério. Você está apoiando na régua escolar, o cortador vem e passa por cima da sua mão do seu dedo, misericórdia, hein? O negócio fica feio. Então você precisa ter esse trio, né? O trio é a régua de patchwork, a tesoura, a régua de patchwork, o cortador circular e a base de corte. O que eu fiz? Eu comprei ele, né? Comprei o bonito e coloquei o tecido no chão, na cerâmica, porque eu queria cortar uma extensão grande, não ia colocar em cima da minha mesa e pá, abri lá o meu bonito e passei. O que aconteceu? Eu acabei com a lâmina. A pessoa que, olha o que é ansiedade, né? Que eu falo muito para minhas alunas. Ai, professora, que eu quero aula disso aqui. Calma, lá na escola de costura criativa, né? Etapa por etapa, a gente não pode pular etapa. Eu fui lá, queimei a etapa e estraguei toda a lâmina, acabou, ficou toda mastigada, estragou tudo. E aí eu fui e comprei um kit de lâmina, né? Vem um kit de lâmina, mas assim, nunca é como se fosse a mesma, né? Ainda mais que eu não comprei da mesma marca, comprei de outra marca inferior. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá enferrujado, tá vendo?
tá enferrujado. Usa um pouquinho, já enferruja, porque eu não comprei da mesma marca, já comprei um kit de lâmina. Tanto é que esse aqui é o 45. Legal você comprar, que se você vai cortar mais camadas, pode comprar um 60, tá? 60 milímetros. E aquele muito pequenininho é para papel, não adianta você comprar para tecido. Então esse aqui é um tamanho intermediário, que se hoje em dia se fosse para comprar, eu ia comprar o 60 agora. Esse aqui é o 45, porque corta mais camadas. Gente, isso aqui é um bom investimento. Esse daqui da Olfa é maravilhoso. Tem coisa que às vezes você fala, ai meu Deus, eu quero essa sustentação para mim. Então esse aqui ficou para cortar manta quando eu preciso, para cortar quando tem camada mista, né, de tecido e manta, papel. E esse bonitão aqui da Olfa, que é maravilhoso, ele tem, é muito importante você manter travado, não esquece, porque pode machucar, tá? Criança, pelo amor de Deus, deixa fora de alcance de criança. Esse aqui também trava, ele também trava, mas ele é mais, né, ó, só puxar aqui, ele abre, mas fica travado. Mantém ele travado o tempo todo. Terminou de trabalho, ó, vem aqui, trava e guarda, porque ele pode machucar vocês, tá certo? Então, é um material... há dicas também de como amolar, mas é o que eu tô falando pra vocês, gente. A questão de você amolar em casa nunca vai ficar 100%. E dependendo do passo que você dá, você pega uma dica na internet, lá do copo, da tesoura com tesoura. Se você não tem uma habilidade, se você pode parar, você vai... Sabe quando você tá fazendo assim? E de repente você dá uma parada e dá uma mastigada, você vai criar um dente na sua tesoura, e aí você não vai falar que a Luciene que te deu a dica. Tanto é que eu tinha até dicas no meu canal no YouTube ensinando a molar, explicando exatamente isso que eu tô falando. Gente, isso é só um quebra-galho, nada substitui o profissional. Tome cuidado, tem que ter habilidade, mas mesmo assim teve gente que teve problema, que vai fazer e depois põe culpa na gente, porque elas só vão às vezes no ponto que elas querem ouvir no vídeo, né, não vão na toda explicação. E daí eu acabei até tirando o vídeo do ar por conta disso, por conta que há pessoas que não fazem da forma correta e depois transferem a responsabilidade para o outro. Mas vocês entrarem aí no YouTube, coloca no YouTube como amolar tesoura, tem um monte de dica aí para amolar tesoura em casa, mas é o que eu estou falando, cuidado, porque o barato pode sair muito caro, certo? A gente tem alguns hábitos que a gente adquiriu, né, daquela preguicinha de pegar a tesoura que é de manta. Tá aqui, essa aqui mesmo, vou cortar essa aqui agora e tudo bem. Isso, ao longo prazo, traz prejuízo pra gente. A questão da gente procrastinar nossos estudos, a questão de procrastinar uma organização no ateliê, a questão de procrastinar de começar a treinar o viés. Não, hoje eu não vou. Gente, por isso que a gente não sai de onde a gente tá, a gente continua no mesmo lugar, porque a gente não se arrisca e não se disciplina. Não adianta, mas eu não quero ter disciplina pra mim. Que nem as meninas, muitas vezes, eu já tô mudando de assunto aqui, mas fala sério. Muitas vezes as pessoas reclamam, não tenho tempo, que você não tem organização e planejamento. Os dias têm 24 horas pra mim, pra você, pra todo mundo. Se a parte que você tá ficando acordada tá pouco, gente, acorda mais cedo. Acorda mais cedo que você... Gente, quando você acorda mais cedo e arruma a cama, né? Deixa parece que tá tudo fluindo. Você deixa a cama bagunçada o dia todo, parece que a bagunça fica o dia todo na sua vida. É verdade, é uma coisa que é de energia mesmo. Então você fica deixando pra depois hoje, amanhã você tá deixando pra depois também. Você fica procrastinando as coisas em relação não vou pegar, não é agora não que eu vou pegar a tesoura do papel de mantar, vou cortar com essa mesmo. Na hora, beleza, você vai cortar tecido, amanhã ainda vai estar legalzinho, depois não tá mais. A gente tem muito isso aqui tem gente que fala assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Já ouviu essa frase? Então, gente, tem alguma coisa dúvidas em relação à tesoura? Depois é só perguntar pra mim, pode ser no direct, pode ser depois, no final, depois quando eu colocar no IGTV, coloca nos comentários, acabando essa live eu vou disponibilizar. Só vou recapitular rapidinho aqui, ó. Falamos sobre o método de fabricação da tesoura, que pode ser a tesoura estampada, que não é estampa de florzinha, estampada é um formato de corte em larga escala, com material mais leve, mais fino. Ela é uma tesoura que não é inteiriça de metal e por isso ela é mais barata e por isso a durabilidade dela é menor e geralmente ela vai ter um jogo com o tempo que ela não vai estar cortando retinho. Temos a tesoura cortada, é um formato de corte a laser,
com um metal mais grossinho um pouco e que também o preço dela é um pouquinho maior justamente por isso, que ela tem um material um pouco mais de qualidade. Temos a tesoura forjada. A forjada é aquela que eu mostrei pra vocês, que ela é inteiriça, do material inteiriça, geralmente não, as tesouras de alfaiate, de costureira mesmo, são tesouras que são forjadas de material pesado, mais resistente, que tem um fio muito melhor, por isso que o investimento nela é maior também, por isso que ela é mais cara. E temos as tesouras mistas, que pode ser a lâmina forjada e o cabo pode ser um cabo como se diz, né, de fabricação estampada, ou de fabricação cortada, ou de plástico, tá? Seriam as tesouras mistas, que também tem um preço mais acessível. Depois falamos sobre anatomia, sobre a espessura da lâmina, né, que é importante, da empenhadura, que é como você vai segurar e que ela precisa ter um ângulo reto aqui. Deixa eu ver. Tem que ver também a forma que a lâmina se movimenta, que você não pode, quando tá cortando o tecido, chegar até a pontinha. Você para, vem até aqui, para, não vai até a pontinha para não desgastar a lâmina, né, a ponta. E assim, quando você for comprar, pensa na finalidade que você quer para o seu trabalho. Qual é a finalidade? Eu vou cortar só tecidos leves? Pega uma tesoura um pouco mais leve, não tem problema. Pode ser uma tesoura que foi de fabricação estampada, ou cortada, ou a mista. Se você vai trabalhar com muitas camadas, tecidos bem pesados, sempre tá com sarja, com lona, com brim, com jeans, aí você precisa mesmo investir numa forjada, porque senão você, além de ter dor na articulação, tudo, você vai ficar com raiva, porque você não vai conseguir cortar muitas camadas, ou se conseguir por pouco tempo, e logo você vai ter que investir em outra tesoura. E temos as tesouras auxiliares, que são as tesouras de picotar, a de escalope, a tesoura de arremate, a de precisão. São tesouras que são facilitadoras, não são essenciais, que você não pode viver sem, com o tempo você pode adquirir, mas geralmente o preço delas não são, antigamente uma de picotar era caríssima, né? Hoje em dia você consegue com preço mais acessível, mas tome cuidado que essa de picotar não serve para tecido. Tem que ser uma de picotar que seja de metal, que a minha tava aqui ó, de picotar que seja de metal. Ou a de escalope. A de escalope não é mais indicada para costura criativa, por causa de desfiar, cortar as curvas, mas é ótima para você decorar tag, decorar cartão. Você também pode utilizar no tecido, não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que ela seja útil de alguma forma. Depois você compartilha também, para que a gente possa atingir mais pessoas. Segunda-feira é aula e na quinta-feira eu vou estar sempre conversando com uma artesã, que pode ser você. Se você quiser conversar comigo ao vivo, falar sobre a sua história, sobre seu ateliê, se você quer falar sobre como foi sua jornada na costura criativa, seus desafios, a sua história de sucesso, mostrar pra gente seu trabalho e o seu nicho, entre em contato comigo pra gente agendar uma live, tá? Vai ser um prazer imenso ter você comigo, tá bom? Muito obrigada de coração. Fique com Deus. Semana abençoada. Quinta-feira a gente tá junto às 11h11 e depois juntos novamente lá no Instagram com Diana Queiroga, minha parceira e amiga de trabalho. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Deus abençoe. Lindas do meu coração.